Olá, minha gente, professor João Fernando, né, dando sequência aqui ao nosso curso técnico, né, de transações imobiliárias, disciplina, né, da matriz curricular, operações imobiliárias. Aula passada, a gente iniciou o estudo da corretagem, né, no Código Civil, tá? Então, vamos continuar até concluir, porque a gente precisa entender que nem todos trabalharão com imóveis da planta, por exemplo. Né? O maior mercado existente hoje não é o mercado da planta, é o mercado de terceiros, por exemplo, né? O mercado de usados. Então, muitas pessoas vão trabalhar no corpo a corpo, como pessoa física, ou né, sempre prestando o seu trabalho diante do Código Civil, tá certo? Então, vamos lá, que a gente tem muita coisa para ver, tá? Bom, gente, continuando aqui, né? Então vamos lá. A gente parou no 725 na aula passada. Vamos ao 726. Iniciado e concluído o negócio diretamente entre as partes, portanto, comprador e vendedor, nenhuma remuneração será devida ao corretor. Até aí, novidade nenhuma. O corretor não trabalhou. Mas, se por escrito, então, primeira exigência, né? Por escrito, né? For ajustada a corretagem com exclusividade, logo existe um contrato de corretagem com cláusula de exclusividade para que somente aquele corretor pudesse negociar o imóvel. Terá o corretor direito à remuneração integral, ainda que realizado o negócio em a sua mediação, salvo se comprovado sua inércia ou ociosidade. É um artigo maravilhoso que já retrata uma realidade que muitos já sabem, né? O artigo 726 ele vai dar amparo legal à exclusividade para que ninguém possa, caso expressamente conste no contrato que aquele corretor detém esse poder de trabalhar de maneira exclusiva, que sequer o proprietário possa lhe tomar isso sem motivo algum, tá? Então, vejam, imagine que tem contrato de exclusividade, você está trabalhando, está ofertando, está cumprindo com toda a sua obrigação, e alguém procura o proprietário diretamente. Ele pode vender? Pode. Ele pode vender desde que ele pague a comissão, não tem problema nenhum. Qual o correto? O correto é, já que eu vou pagar a comissão, chama fulano, que é o corretor, e pede a ele para resolver, já que ele vai receber a comissão de todo jeito. Tá bom? Esse é o grande efeito da exclusividade. Tá? O artigo fala também que existe a possibilidade de quebra dessa garantia, né? E fala lá, salvo se comprovada a sua inércia ou ociosidade, ou seja, a inércia ou ociosidade do corretor. Nesse caso, geralmente, no contrato de corretagem, para o corretor conseguir exclusividade, ele prometeu anúncio em jornal ou anúncios em plataformas virtuais, né, em sites especializados, ou no seu próprio site mesmo, né? Ele diz que destaque durante algum tempo, né? Aquele imóvel no seu site, que ia colocar placa, ou que ia ofertar, botar um outdoor, né? Que acontece muito em áreas para loteamento e tal. E isso faria com que ele seduzisse, né? O proprietário a dar exclusividade. Então, quando o proprietário ele verifica que nada daquilo que estava programado para que ele exercesse o seu mistério diante da exclusividade que ele deu aconteceu, ele pode sim provar, né, tentar provar que houve inércia, né, ou seja, ficou parado, não fez nada, ou ociosidade, o que é isso? Que não buscou os meios adequados para a oferta e quebrar aquela exclusividade, talvez até vender e não pagar essa comissão, né? Lógico que isso tudo só tem que ser muito bem provado, categoricamente demonstrado. Então a dica que eu dou para os senhores qual é? Mantenham sempre contato por escrito, tá? Pode ser por aplicativo, por e-mail, mas mantenham sempre contato com o proprietário, quando você tiver exclusividade, principalmente, informando o andamento das pessoas que entraram em contato, das pessoas que estão querendo fazer agendamento. Se ficaram de fazer anúncios específicos, demonstre que fizeram, comprove que fizeram. Assim vocês documentam isso tudo e afastam de uma vez por todas esse problema, tá bom? Então preste atenção nisso.
Até artigo 727. Se por não haver prazo determinado, o dono do negócio dispensar o corretor, portanto, não havia um prazo pré-estabelecido para exercício daquela autorização de venda, né? No contrato de corretagem. E o negócio se realizar posteriormente, como fruto de sua mediação, a corretagem lhe será devida. Ponto e vírgula. Igual solução se adotará se o negócio se realizar após a decorrência do prazo contratual, mas por efeito dos trabalhos do corretor. O que é que esse artigo quer? Esse artigo quer reservar, resguardar todos os contatos comerciais que o corretor fez no exercício da sua atividade, com ou sem prazo determinado, ele pouco importa, né? Ele quer que você mantenha o direito de receber a comissão se o negócio for fechado, principalmente aqui, posteriormente, mas se você comprovar que foi fruto do seu trabalho e que os contatos dos compradores, por exemplo, foram desenvolvidos ou recebidos através do seu trabalho, tá? Veja, é um artigo lindíssimo, tá? Mas é um artigo que pega um pouco sobre o aspecto prático. Porque, enfim, né, é muito frágil esse tipo de garantia. Porém, eu sempre sugiro, né, aos meus alunos que coloquem uma cláusula no contrato de corretagem, determinando um prazo, por exemplo, que após o fim do contrato de corretagem, onde a gente chama de cláusula de superveniência dos efeitos do contrato, que trata justamente o seguinte: olha, tem um contrato de 90 dias, por mais 90 dias, está aqui, ó, no final do contrato, a lista de todos os interessados que foram lá. Logicamente, você não precisa dar o contato, nada disso, apenas informar que as pessoas que foram lá e dizer, olha, se essas pessoas vierem a comprar num prazo igual, portanto, mais de 90 dias após o fim do contrato, é fruto do meu trabalho, eu tenho direito a receber. Maravilha, você está só colocando no contrato o desdobramento da cláusula do artigo 727, tá certo? Então, acabou o contrato de corretagem, você teria mais um prazo para frente. É importante que esse prazo seja posto, porque o prazo indefinido ele é visto com maus olhos pela jurisprudência. O artigo 727 ele pega um pouco nessa cláusula, porque ela poderia ser um pouco mais específica, né? Mais detalhada, né? Mas não conseguiu. Mas nada que você não possa fazer no contrato, certo? Vocês notam que aqueles termos, né, de visitação, né, onde você pede que assine, que coloque o nome, a data, empreendimento, nome do empreendimento ou do condomínio, do prédio, lá do edifício. É importante que vocês tenham isso catalogado para que vocês possam comprovar que aquele cara, aquela pessoa foi cliente que passou pelas suas mãos, portanto, era fruto da sua intermediação, tá? Então, a gente nota também que a organização no trabalho do corretor é fundamental, né? Sem a organização, você não consegue juntar, arrecadar esses meios de prova que possam lhe beneficiar mais para frente, né? Muito bem, artigo 728, se o negócio concluir com a intermediação de mais de um corretor, a remuneração será paga a todos em partes iguais, salvo o ajuste contrário. É um grande artigo, maravilhoso artigo, o artigo da parceria, né, minha gente? Então, vejam, todo mundo acha que parceria é meio a meio. Está aqui o artigo 708 para provar que não é verdade. Ela é presumidamente meio a meio se, né, não houver nenhum tipo de acerto em contrário. Então, presumidamente, sim, é 50%, mas é errado afirmar que toda parceria será de 50%. Isso não é verdade. Tá? Isso não é verdade. Então, você pode fazer uma parceria de 60-40? Pode. 30-70? Pode. Ajusta isso expressamente por escrito que fica tudo chuchu beleza. Tá bom? Então, volto a dizer.
A remuneração em parceria, ela é presumidamente 50%, mas vocês podem acordar percentuais diferentes, tá? Sempre recomendo que isso seja feito por escrito, tá, minha gente? Bom, artigo 729, ele fala que os preceitos sobre corretagem constante nesse código não vão excluir nem impedir a aplicação de outras normas de legislação especial. Portanto, se vierem normas específicas sobre a corretagem imobiliária, sobre a parte comercial, né, porque sobre a profissão já existe, 6530/78, eu estou falando sobre a parte comercial, ela vai prevalecer em relação ao Código Civil, tá bom? Bom, eu vou deixar claro isso. O seguinte, gente, só um ponto acerca do 728. Eu sempre peço, inclusive, que geralmente você faz o contrato de corretagem, né? E configura o seu nome, né? Mas a questão imagine quando você faz o contrato de corretagem, mas a parceria surge durante as tratativas, né? Então, você vai fazer um termo aditivo, né? Alterando lá a questão da prestação da atividade, né? Dos corretores envolvidos, e é importante que você coloque nessa cláusula, né? As informações do seu parceiro, tá? Desde CRES, CPF, conta bancária, tudo direitinho, e a porcentagem da comissão. Por quê? Porque você transfere imediatamente para o indivíduo que vai lhe pagar a comissão a obrigação de depositar na conta dele os valores. E já fica pré-estabelecido o quê? Que quando ele for declarar o imposto de renda dele, ele vai colocar também o quê? A informação que pagou a duas pessoas, 50% para cada um. Né? Não vai dizer que pagou para você 100% e manda você se virar para lá com ele. Pode ser que dê no mesmo, no final das contas, mas eu acho mais prudente que você receba aquilo que você precisa receber realmente e não aquilo que você tem que receber e repassar. Tá? Eu acho importante esse tipo de colocação, a técnica fica muito mais bem estabelecida assim. Tá bom, minha gente? Então, esses foram os comentários acerca da legislação da corretagem, que é tratada no Código Civil, né, e que disciplinam, né, a parte comercial, uma parte, né, da parte comercial da atividade do corretor de imóveis, tá certo? Teremos mais à frente vídeos tratando sobre o contrato de corretagem, tá? Tem um videozinho que eu fiz, inclusive vou disponibilizar para vocês também, uma videoaula, falando sobre noções gerais acerca da avaliação imobiliária, tá? São perspectivas, enfim, né, algumas abordagens. Lembrando que é curso específico, né, o de avaliador, tá? Com disciplinamentos específicos, matriz curricular específica, e ela é dissociada do curso técnico de transações imobiliárias, né? Porque ele exige um curso específico para isso, tá? Mas a gente trata sobre aspectos que tem tudo a ver com a prática. Eu fico muito confortável em tratar sobre esse assunto, porque é do dia a dia do corretor, né? Então, a base conceitual de consultoria imobiliária, quando se diz respeito ao valor do imóvel, é algo corriqueiro e que todo corretor acaba vivenciando, né? Mesmo porque eu já falei aqui, não é proibido o corretor sugerir, não é proibido o corretor sugestionar o valor de imóvel. O corretor que não é avaliador, ele não pode emitir um parecer técnico, né, de autoavaliação. Isso ele não pode fazer. Só quem está inscrito no Cadastro Nacional dos Peritos Avaliadores. Mas sugerir, incentivar, tentar demonstrar ao seu cliente qual seria o valor que o mercado absorveria, né, aquele imóvel que ele está pondo à venda e tal. O corretor tem total condição de fazer isso, tá? Não é laudo, não é autoavaliação, mas ele tem total condição de sugerir, tá certo? Essas partes da consultoria, não teria nenhum impedimento em relação a isso, tá bom? Então, veremos na sequência, né, essas dicas e esses fundamentos mínimos acerca da avaliação imobiliária, e nas próximas aulas eu já entro
uma abordagem bem mais técnica, né? Um pouco mais densa. Eu peço, inclusive, atenção aos senhores. Não tenho como afastar de maneira nenhuma essa carga, né, jurídica. Eu tento ao máximo simplificar, acho que vocês são testemunhas disso, né? Mas a parte técnica do contrato de corretagem é algo realmente denso, que a gente precisa parar, assistir, refletir, tá? Para poder entender como tudo funciona. Porque a minha grande preocupação aqui é fazer com que você, corretor, trabalhe, que ao final do seu trabalho obtenha sucesso, resultado útil e o melhor de tudo, receba por isso. E se não receber espontaneamente, que você tenha condições de receber o seu, pelo seu trabalho, a sua comissão, judicialmente, por exemplo. Tá certo? Então, meu intuito é justamente esse, tá certo? Olha, é importante a gente perceber que nem tudo que a gente vê está atrelado ao dia a dia do corretor, tá? Todo curso, toda profissão possui ferramentas onde você precisa desenvolver conhecimento e o estágio é que faz com que você ganhe esse lastro prático, tá? Mas o teórico, ele precisa ser visto aqui também em operações imobiliárias. Eu tento sempre contextualizar, trazer para vocês a contextualização, mas eu me preocupo muito com a técnica, porque eu vejo muitos corretores trabalhando há tempos aí e de maneira ainda amadora, tá? Eu vejo muita gente trabalhando com ausência de técnica e de maneira precária, tá? Então, mais uma vez, foi muito bom, né? Esses comentários, eu acho que são esclarecedores e espero ter trazido boas novas, né? Novos conhecimentos para a disciplina, tá bom? Então, em breve a gente se encontra aqui falando desta feita sobre contrato de corretagem e avaliação, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.